Cães reativos, o que é isso? Isso é um negócio de comer, é de beber, é de brincar? Como que funciona essa questão da reatividade em cães? Primeiro eu queria falar para vocês o que é ser um cão reativo, como que você faz para identificar se você tem um cão reativo aí na sua casa ou não, e mais ou menos como que a gente faz, né, quais são os próximos passos para a gente trabalhar essa questão da reatividade. Quando a gente fala que um cão é reativo, na verdade a gente está falando que ele tem uma reação exagerada a determinada coisa. Tá? Então vamos lá. Essa coisa, ela pode ser uma pessoa, pode ser um cachorro, pode ser um objeto específico, pode ser uma situação específica, né? Então, aquele cão que vê um outro cãozinho e reage exageradamente, o que é reagir exageradamente? Na verdade, para a gente saber o que é exagerado, a gente tem que saber o que é normal. O que é normal e esperado de um cão quando ele vê outro cão? Ele fique, sei lá, feliz, ele fique alegre, contente, ou ele tem uma reação neutra, né? Ele vê outro cachorro e segue a vida dele, tá? Isso seria o normal e esperado de um cão, ou então ele fica alegre, vai lá, cumprimenta o cachorro, mas sem reações muito exageradas. O mesmo vale para uma pessoa, para um objeto, né? Para um latão de lixo, para uma bicicleta, para um patinete, para uma criança, enfim, para um passarinho, qualquer outra coisa. Agora, o que acontece, né? Alguns cães, quando ele vê determinado estímulo, seja criança, o patinete, o passarinho, qualquer coisa, ele acaba reagindo de uma forma não esperada, né? Ou seja, ele começa a latir muito, ele começa a avançar naquilo, ele começa a puxar desesperadamente, ele começa a chorar, ganir, ele começa a morder a guia, ou seja, ele tem uma reação fora do normal, fora do esperado. E aí, todos esses cães que reagem dessa maneira diferente do normal, a gente fala que é um cão reativo a essa situação. E podem ser questões bem específicas. Então, tem alguns cães que só reagem exageradamente para homens com barba, né? E aí tudo bem, não tô falando, ele não é reativo a pessoas, ele é reativo a homens com barba. Pode ser uma criança de 6 anos de idade que sai correndo, né? Então quando a criança está parada, o cachorro não reage, mas quando a criança sai correndo, ele reage. Então ele é reativo a crianças de 6 anos de idade quando elas saem correndo, tá? Então pode ser questões muito específicas ou pode ser questões bem genéricas. A todas as pessoas ele reage, a todos os cães ele reage. E se você for analisar bem, você vai ver que não são todas. Porque, por exemplo, se o seu cão encontra você na rua, ele não reage. Então não são todas as pessoas, são pessoas desconhecidas ou pessoas que ainda não têm contato muito próximo. Então, por isso que é muito importante a gente começar a funilar as coisas e identificar exatamente o que o seu cão é reativo. Falar que meu cão é reativo, beleza, né? É igual você falar que o seu cão é um cão, não quer dizer nada. A diferença é que falar que ele é reativo é porque reage exageradamente a alguma coisa. Então já entendemos o que é reatividade e como que a gente faz para identificar, né? Exatamente, você tem que ficar analisando aí e observando. Reativa a pessoas, mas a que tipo de pessoas? É a cães, mas quais tipos de cães? Em quais situações? Às vezes em quais ambientes também isso interfere? Em quais momentos do dia também interfere? Tem alguns cães que reagem à noite e não reagem de dia. Tem cães que reagem dentro da sua casa e não reagem lá fora. E o contrário também. Tem cães que reagem lá fora e dentro de casa não. É bom você ser mais específico e identificar todas essas situações. Vai anotando aí no seu caderninho, no seu Moleskine, enfim, em algum lugar aí. A todas as situações que isso acontece e tenta identificar quais são os padrões. A partir do momento que você identifica os padrões, aí sim você pode ter um ponto de partida para começar a trabalhar a questão da reatividade dele. Não é só falar que o seu cão fica reagindo, é agressivo, tem medo de coisas no geral, a tudo, fica latindo para tudo, não vai te ajudar a resolver nenhum problema, porque primeiro você não sabe nem qual que é o problema que o seu cão tem. E aí, só falando um pouco superficialmente, porque a reatividade é um dos temas mais complexos que a gente tem no adestramento de cães, na parte envolvendo o comportamento de cães, e aí não daria para eu falar aqui em um vídeo curto desse. Basicamente, na reatividade, a gente tem os cães que reagem por frustração, né? Aquele cão que gosta muito de algo, não sabe muito bem como lidar com aquilo e acaba tendo uma reação exagerada porque quer muito aquilo e aí ele não faz de tudo para conseguir. Ou no outro extremo, a gente tem aquele cão que ele tem medo e aí ele acaba reagindo de uma maneira inesperada porque ele quer se livrar daquele medo, né? Então a gente tem a frustração de um lado e o medo de outro. Porque se o seu cão é reativo a alguma coisa, ele vai se encaixar em algum desses dois. Ou porque ele gosta muito daquilo e acaba reagindo demais, ou porque ele não gosta daquilo e acaba reagindo demais. Como que a gente faz para diferenciar se o seu cão é por frustração ou por medo? Você só vai conseguir conhecendo muito bem o seu cão e entendendo de linguagem corporal canina. Não tem como a gente saber se o cão está frustrado ou com medo, diferenciar essas duas coisas se a gente não entende de linguagem canina. E aí não é o propósito desse vídeo aqui. Mas tem alguns sinais específicos que o seu cão dá quando ele está com medo e tem alguns sinais específicos que ele dá quando ele está frustrado, quando está muito excitado, quando ele está muito ansioso. E é assim que a gente consegue basicamente diferenciar as duas coisas. E não importa muito também. O trabalho de reatividade para um cão frustrado e para um cão medroso é o mesmo. A diferença é que um cão medroso ele está lidando com emoções ruins, emoções negativas, porque tem medo daquilo,
E um cão frustrado está lidando com outros tipos de emoção, que é aquela questão da excitação dele, a agitação excessiva, essa ansiedade. E aí, o trabalho é basicamente o mesmo, de aproximação gradual. Você vai fazer isso de uma forma controlada, positiva e gradual, né? No portal lá a gente tem cursos sobre socialização e reatividade, mas no caso do cão medroso, você tem que mudar a emoção dele, ou seja, ele não gosta daquilo, ele vai ter que fazer um trabalho para ele passar a gostar daquelas coisas. E do cão que fica frustrado, que gosta demais, ou ele vai ter que passar a gostar um pouco menos daquilo, o que é difícil, né? Mas na verdade você vai ter que mostrar uma outra forma dele conseguir as mesmas coisas e ensinar ele a lidar com essas emoções dele também. Esse cão do frustrado, eu gosto de brincar que é como se fosse o cão mimado, né? Aquele cão que ele quer tudo no jeito dele e na hora dele. E não é bem assim, a vida não é assim, né? A gente tem que saber lidar com essas frustrações e a gente vê que muitas pessoas também têm dificuldade de lidar com isso. E aqui a gente entra nessa questão de saber impor regras e limites de uma maneira positiva. É possível sim fazer isso, a gente tem vários outros vídeos falando sobre essa questão do adestramento positivo e não utilização de broncas, mas nos dois casos, tanto o cão medroso quanto o cão reativo, ele vai ser beneficiado com os exercícios de autocontrole e no caso específico dos cães medrosos, na questão da socialização dele, nos protocolos de reatividade, para a gente conseguir aproximar esse cão dessas coisas, ou dessas pessoas, ou desses animais de uma maneira positiva. De qualquer forma, se você identificou que você tem um cão reativo aí na sua casa, a minha recomendação sincera é que você procure a ajuda de um profissional, porque esse é um trabalho muito difícil de ser feito e é um trabalho muito complexo. Tanto os cães que reagem por frustração, quanto os cães que reagem por medo. São poucos os profissionais, os adestradores positivos, que têm realmente experiência com esse tipo de trabalho, né? Muitos deles, o bom profissional que está começando agora e tem consciência disso, ele não pega casos de reatividade, porque são um dos casos mais difíceis de serem trabalhados. Então, se um profissional que vive disso já não se sente confortável em trabalhar esses casos de reatividade, imagina você, tutor comum, que não tem noção nenhuma de linguagem corporal, de como os cães aprendem, de comunicação canina, nada disso. Com certeza você vai ter muito mais dificuldade. Por isso que eu sempre recomendo, se você pode fazer um trabalho com adestrador positivo, que tem experiência com reatividade na sua cidade, o que são casos raros, ótimo, procure a ajuda de um profissional. Se você não tem um profissional para te atender presencialmente, que você procure uma consultoria online aí com um profissional que tem experiência com isso, que vai ser muito melhor do que você tentar fazer sozinho. E no pior dos casos de que você não tem nenhum profissional para fazer aí presencial, você não tem condições de contratar um profissional online, você pode fazer uns cursos de reatividade que envolve questão de socialização e que tem dá toda essa base para você de comunicação, de como os cães aprendem e da questão da socialização que você pode fazer aí com o seu cão. Mas não tente fazer só com diquinhas na internet ou com recomendações e sugestões que as pessoas te dão aí, um amigo, vizinho, porteiro do seu prédio te dá. Porque, igual eu te falei, se os profissionais adestradores positivos já têm dificuldade em trabalhar a questão da reatividade com cães de pessoas, imagina você catando coisas aleatórias aí na internet ou coisas que pessoas que nem são profissionais estão te dizendo. Você acha que você vai conseguir fazer isso com o seu cão? Vai ser muito difícil, tá? Eu não estou dizendo que você não consegue fazer sozinho, mas é um trabalho muito delicado. Então, sempre que puder contar com a ajuda de profissional, procure a ajuda de profissional, beleza? É isso, espero que tenha gostado desse vídeo, tenha esclarecido algumas coisas. Com certeza o vídeo ficou muito longo e olha que eu não falei nem metade das coisas que a gente tem para falar sobre reatividade. É isso, espero que você tenha gostado, compartilhe com aquele seu amigo que tem um cão reativo, agora que você sabe que ele tem um cão reativo, talvez ele não saiba que ele tem, né? Que talvez possa ajudar ele também. E a gente se vê no próximo vídeo.